Obrigado, senhor. Então, gente, uma boa noite para todos. Última terça do mês de fevereiro, dia 26. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro que estamos desenvolvendo na casa, que é O Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E nós vamos adentrar o capítulo de número 13, intitulado No Gabinete do Ministro. É bom sempre lembrarmos que André Luiz, ele foi convidado, o espírito, pela espiritualidade, a trazer essa gama de informações através de um livro, das experiências que ele foi tendo no plano espiritual, desde a sua chegada no plano espiritual após o seu desencarne. Como nós estamos dando continuidade, ele ficou um bom tempo em uma região denominada umbral, inclusive foi até o capítulo anterior a este, o título do capítulo umbral, que nós trabalhamos no último estudo do livro. E lá ele ficou, segundo o registro dele mesmo, por 8 anos. 8 anos. Foi acolhido pela espiritualidade e levado para uma cidade espiritual chamada Nosso Lar, que fica na atmosfera espiritual do estado do Rio de Janeiro. E ali ele vai travar conhecimento para ele, no caso, com grandes novidades, porque jamais passara pela cabeça dele, quando ele estava no corpo físico, que poderia haver cidades no mundo espiritual. Ele fora médico, tinha uma ligação muito forte com a questão da ciência, da pesquisa, embora ele vai relatar aqui no capítulo que ele fora clínico durante 15 anos, segundo o relato dele mesmo aqui no capítulo que nós vamos trabalhar hoje. Mas esses anos de clínica, porque sabemos que o exercício da medicina é um sacerdócio, porque a importância que o médico, ao lidar com o ser humano, ele precisa cuidar daquele corpo. Ele precisa gerenciar para a pessoa que o procure situações que vão, obviamente, tentar sanar o problema da pessoa. E nós vamos observar durante aqui o estudo do livro que nesses anos todos de clínica, ele atendia como que maquinalmente. E aí ele vai agora começar a refletir sobre a importância que foi lhe dado, que era a condição que a profissão de médico oferecia a ele, e que ele poderia ter feito muito quando estava no corpo como médico. Assim somos muitos de nós também. Porque qualquer profissão que nós vamos exercer na Terra é um sacerdócio. No sentido de que necessitamos fazer com que essa atividade
profissional seja para nós algo sagrado. Não importa o que você faça. Nós vamos observar, depois deste capítulo, que o ministro que ele procurou, que foi o ministro Clarencio, vai dizer a ele que ele havia recebido na terra uma ficha de médico. Ou seja, a espiritualidade está mostrando a ele e a nós que um título que o espírito encarnado carrega, e às vezes ele pode se envaidecer através deste título, desta profissão, para a espiritualidade é uma simples ficha. Seja médico, seja engenheiro, seja professor, seja cientista, seja músico, seja ator, seja um operário, seja uma dona de casa, não importa, é uma ficha. O que importa para a espiritualidade é como que foi a nossa condução no plano físico, no exercício desta oportunidade oferecida a nós através da reencarnação. E André Luiz, ele começou a estabelecer um laço de amizade muito grande com um enfermeiro visitador chamado Lísias. E Lísias até levou André Luiz para um passeio na cidade espiritual de Nosso Lar, como nós observamos em estudos anteriores. Ele visitou o chamado Bosque das Águas, que, segundo a informação aqui do próprio Lísias, era um dos espaços mais bonitos da cidade. Devia ser um parque imenso e com grandes, digamos assim, belezas naturais aos olhos. Devia ser muito bonito. Ou devia não, deve ser muito bonito, porque a cidade ainda existe. E, obviamente, conservando seus traços. E aí, André Luiz, ele vai sentir um vazio, porque já há alguns meses, estando ali, recebendo um tratamento no Parque Hospitalar da Colônia Espiritual, ele, conversando com Lísias, falando das suas necessidades de querer realizar algo em proveito ao próximo, Lísias então o orienta a buscar o ministro Clarencio, pois Clarencio é que estava tutelando a vida de André Luiz na cidade espiritual de Nosso Lar. Porque a ida de André Luiz para a cidade espiritual de Nosso Lar não foi por merecimento dele. Ele não tinha merecimento para estar em Nosso Lar. Mas foi feita uma intercessão por corações afeiçoados ao dele, dentre eles a própria mãe, e através dessas intercessões, a espiritualidade conseguiu acolhê-lo e levá-lo à cidade espiritual de Nosso Lar. Como ele tinha passado por uma cirurgia no plano físico, é porque ele havia lesionado alguns órgãos do plano físico, do corpo físico. Esses órgãos que foi lesionado no corpo físico também estava com problemas no corpo perispiritual. Porque como ele não soube aproveitar a reencarnação de uma forma condizente, principalmente sendo médico,
tendo um conhecimento da estrutura, da anatomia do corpo, ele deixou a desejar, e muito, chegando no plano espiritual, segundo a visão da espiritualidade, como um suicida inconsciente ou involuntário. Você falou assim que quando ele lesou no corpo físico, provavelmente já tinha lesado o corpo espiritual. Não é primeiro que lesa o perispírito para depois o corpo, não? Sim. Ah, é? Assim, né? Primeiro é o corpo físico. Na verdade, o corpo físico já estava lesionado antes da sua reencarnação. Mas tem doenças escolhidas, então Ele não pode teve, lesionados aqui, né? ele teve a oportunidade de reparar. Como a conduta dele não foi condizente, ele agravou onde exteriorizou nos órgãos a doença. Poderia ter exteriorizado ou não, né? Já estava Poderia ser exteriorizado ou não, ou então ter dado mais tempo para que ela chegasse. Porque ele, em vez de adiar uma situação, ele fez com que ela se tornasse bem prematura no seu corpo físico. Por exemplo, se ele tivesse que ter realmente um câncer, ele poderia ter tido esse câncer com uma idade mais avançada. Porém, ele, através da sua conduta, da forma de agir, ele buscou isso mais cedo. Buscou isso mais cedo. Buscou isso mais cedo. Porque nós vamos observar que às vezes há pessoas que conseguem conviver com a doença durante muitos e muitos anos. Porque ela cuida de si mesma. E a forma como ela se conduz no plano físico, obviamente observando todo um contexto, diante das suas necessidades espirituais, é possível que a pessoa possa até prolongar, caso a doença deveria levar ela de uma forma mais cedo ao plano espiritual. Então, são vários contextos diferenciados, porque não há uma regra geral. Está lá uma lesão. Às vezes, duas pessoas podem ter o mesmo tipo de lesão, no mesmo grau. Não quer dizer que essas duas pessoas vão desencarnar da mesma forma. Não quer dizer que essas pessoas vão... Porque às vezes a pessoa pode ter uma lesão do corpo físico, de um câncer, baixar a imunidade e ela não desencarnar pela questão do câncer. Ela pode pegar uma pneumonia, uma gripe, desencarnar com pneumonia porque a imunidade dela está baixa. Isso pode acontecer. Percebeu? Aí o corpo não deu conta, né? Porque o corpo não deu conta. Embora tenha casos que às vezes a pessoa está com essa lesão e consegue prolongar um pouco mais. Então, cada espírito é observado a sua necessidade. São as moratórias, né, Delano? São os concedidos, né? E muito. E muito. Porque, veja bem, às vezes não é nem por merecimento nosso, não. Em muitas situações, há o merecimento. Mas há situações em que a espiritualidade ela vai observar de uma forma mais abrangente todo o contexto da pessoa, da família, e se levar essa pessoa mais cedo, e essa pessoa ainda não tiver um bom preparo, ela vai dar trabalho para a espiritualidade no plano espiritual. Olha o caso do André Luiz. Ele ficou 8 anos no umbral. 8 anos. Pode acontecer
ser provocado um pouco mais, não pelo merecimento dele, mas de repente ele abraçou uma causa e ele está fazendo tanto para essa causa, aí é dada a ele uma prorrogação? Pode Não é acontecer. merecimento. Pode acontecer. Mas é que de repente a causa necessita dele. Pode acontecer. Pode acontecer. Isso nos é até relatado no livro Obreiros de Vida Eterna, do próprio André Luiz. Obreiros da Vida Eterna, onde ele veio, juntamente com Hilário e um outro, uma equipe espiritual, buscar 5 encarnados que estavam no processo de desencarnação. 5. Então, estavam com a petição de processar a desencarnação dos 5. Porém, um deles recebeu uma moratória de ficar mais tempo no corpo. Então, quando o orientador do livro Obreiros de Vida Eterna, que agora eu me esqueci o nome, chega no ambiente, porque eles vão visitar cada um deles primeiro. E André Luiz vai se inteirando caso a caso. Quando chegou no ambiente, que era até uma senhora, chegou lá, viu como é que ia ser feito, de repente é recebido um comunicado. Mentalmente. Ele recebeu mentalmente o comunicado. Aí ele diz a André Luiz assim, olha, aguarde um pouco. André Luiz ficou sem saber o que está acontecendo. Aí ele entrou em concentração e a espiritualidade pediu para que ele fosse ao plano, né, retornar à colônia para receber as novas diretrizes daquele caso, daquela pessoa. Ele foi, chegou lá, voltou. Quando ele volta, diz a Ana Luiz, não, a irmã vai ficar mais aí uns 6 a 10 meses no corpo. Aí eu, como? Foi feito um pedido intercessório. Esse pedido foi levado ao mais alto, o mais alto avaliou e ele achou melhor ela ficar mais 6 a 10 meses no corpo para equacionar alguns problemas. Então pode acontecer. Pode acontecer. E quem pediu foi o neto dela de 8 anos. Ele fez uma prece pedindo a Jesus que deixasse a avózinha mais tempo no corpo. Esse pedido chegou ao plano espiritual, foi acolhido. Eles então fizeram uma triagem para realmente ver as necessidades da irmã, do trabalho que ela realizava, que ela era uma pastora de uma igreja evangélica. E este rapaz, que era o neto dela, de 8 anos, ele tinha um futuro promissor no campo do protestantismo. Então, a espiritualidade avaliou que seria necessário ela ficar mais uns 6 a 10 meses para resolver alguns problemas e dar ainda uma orientação ao neto. Olha para você ver que coisa. Então, quando chega um pedido, quando é feito um pedido e ele é atendido, não é por capricho, não. É porque a espiritualidade está enxergando lá na frente aquilo que vai ser bom e necessário, não somente ao espírito que está recebendo, mas também àqueles que estão convivendo com ele. Agora, há casos que realmente não tem jeito. Não tem jeito, porque a pessoa é completamente fechada às questões espirituais. Aí não tem como. Não tem como. Então, porque se a pessoa não tiver uma abertura para receber a ajuda, fica difícil da espiritualidade chegar. O próprio André Luiz é um exemplo disso. Precisou 8 anos para que ele desse receptividade e a espiritualidade então pudesse acolher. Perceberam? Você queria falar, amor? Espírito que está no grau, ele sente todas as dores do corpo físico até receber uma maturidade de tratamento? Sim. Quem está perguntando?
quando ele estava no umbral, as sensações que ele tinha no corpo físico era a mesma sensações que ele tinha quando ele fez a cirurgia ou antes da cirurgia, dos problemas que ocasionou a cirurgia e que veio a desencarnar? Ele mantém as mesmas sensações porque o campo vibratório dele está preso a essa condição. Ele não soube valorizar na existência física a vida. E aí o que ele fez? Ele concentrou todos os esforços dele na vida material, pois para ele era a principal. E não é. A principal é a do espírito. Porque é o espírito que tem vida. Percebeu? E aí ele está saturado de não fazer nada. Só recebendo ajuda, e não pode fazer nada. Aí ele conversou com Lísias, quero fazer alguma coisa. Só que ele queria era exercer a condição de médico. Só que ele não tinha condições nenhuma de fazer o exercício da medicina na cidade espiritual onde ele se encontrava. Pelo menos por enquanto. Porque ele teria que rever muitos conceitos. Muitos conceitos. E aí ele vai descrever o seguinte, que no capítulo 13, com as melhoras crescentes, então veja bem, com as melhoras crescentes, por quê? Ele estava sentindo dores ainda. Ele ainda sentia aquelas sensações desagradáveis de uma doença que era como se fosse no corpo físico, porque o corpo perispiritual, ele é matéria. Ele tem órgãos. Percebeu? E aí ele está colocando com as melhoras crescentes, ou seja, ele vinha passando por um tratamento. E esse tratamento vinha a cada dia surtindo o efeito desejável. Ele vinha se melhorando. Não somente no que tange a questão mental, espiritual, porque ele estava fazendo várias reflexões, como também estava esse novo posicionamento mental auxiliando e ajudando no tratamento do corpo perispiritual. Mas, então, o corpo perispiritual, no caso dele, se ele não melhorasse, desenvolvesse a parte espiritual, ele não ficaria com as sensações do corpo físico. Ficaria. Ou seja, quem tem que cuidar é da parte espiritual, tem que evoluir, né, crescer. Aí, isso acontecendo, automaticamente Ficaria. vai. Mas a sensação que ele tem é que está sendo tratado na parte material também. Sim. Né? Porque a gente lembra, os medicamentos é um copinho que parece que é uma água. Ou seja, é um medicamento. Ele vendo aquilo, tomando aquilo, ele está tratando psicologicamente, vamos dizer assim, da parte espiritual, porque ele está tomando o medicamento para aquela dor que ele sente. E ele vendo aquilo, aí ele consegue, vendo aquilo e outras questões, aí ele consegue evoluir espiritualmente, mentalmente, onde vai eliminando esses do perispírito. No corpo perispiritual. Vai eliminando essas sensações negativas. Embora no corpo físico, ele é cadinho purificador, ele vai exteriorizar essas mazelas. Então vamos supor que se ele tivesse desencarnado em uma condição moral e espiritual boa, ele não sentiria sensação nenhuma. Outra coisa, o irmão desencarnou, cheio de dores, está no umbral. A minha pressa, a minha vibração daquilo que receba luz, que ele receba, tem um monte de caminho, que ele ajuda? E muito. Ajuda e muito. Nenhuma oração é em vão. Nenhuma. Principalmente quando ela é feita com sinceridade. A oração é um dever inalienável, onde cada espírito deve alimentar a si mesmo. E orar para o outro é um exercício de caridade.
Embora, às vezes, se o outro não estiver receptivo naquele momento a receber essas vibrações, vai chegar o momento que ele vai receber. Então, o André Luiz é o próprio exemplo. Ele ficou 8 anos. Nesse intervalo, a mãe estava orando por ele. Muitos corações estavam orando e vibrando por ele. Essas energias iam chegando, iam chegando, iam chegando, iam chegando, até que um dia elas conseguiram penetrar de uma forma onde ele, num relâmpago mental, pensou: não é possível, eu não posso estar doido. Deve ter alguma explicação por que está acontecendo. Deve ter um Senhor da vida. E quando ele ajoelha, começa a chorar, é porque realmente a espiritualidade observou que houve ali uma modificação sincera por parte dele. Aí todas aquelas orações que foram feitas por ele, vai ser direcionada a ele. Todas. Nenhuma oração é em vão. Ok? É importantíssimo nós pensarmos nisso. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Estava doido para movimentar e trabalhar. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, então vejam bem, foram anos. Não somente quando estava no corpo físico, aquele processo todo de uma doença, né? Os exames, as consultas, a cirurgia, a recuperação, a desencarnação, a questão da sua ambiência no plano espiritual, na região em que ficou tanto tempo. Volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na Terra. Então, ele já tinha uma reflexão de que ele não soube valorizar a sua existência e a profissão que ele teve. Então, ele já tinha essa consciência. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na Terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Então, já tinha feito um retrospecto da sua vida. Ele estava fazendo essa análise com ele mesmo. Agora, porém, recordava, olha que interessante, agora, porém, recordava os 15 anos de clínica. Então, durante 15 anos ele clinicou. Sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas, impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, porque ele estava no hospital. E estava lotado. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Aqui está sendo bem bonzinho com ele, né? Olha aqui, ó. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas, impossibilidade de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. O que ele está querendo colocar? Coisa que eu nunca fui, né? Porque quando você fala em outros tempos, eu era encarnado. Ele está fazendo um retrospecto aqui de lembrança. Como se tivesse tudo isso aí. Na visão dele, ele havia sido amigo
médico e pesquisador, na visão dele. Ele está relatando o quê? Ele. Então, Ou- para ele, ele tinha feito tudo certo. Oi? Para ele, ele tinha feito tudo certo. Não, ele sabia que tinha feito muitas coisas erradas, como ele colocou aqui, né? Muitas falhas me assinalavam o caminho. Mas não era somente essas falhas no campo do exercício da profissão. Falhas gerais, comuns do dia a dia, de um ser humano. Alinhado agora também com a questão da própria profissão. Mas para ele, ao exercer 15 anos de clínica, ao atender a pessoa, o paciente, ele estava fazendo o correto para ele. Aí nós vamos observar aqui que não é bem assim. Vamos ver aqui que você vai entender. A secretária dele pediu para nós. Não sei, né? Não sei. Aí veja bem o que ele coloca: ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos. Ou seja, a pessoa estava desencarnada. No corpo físico, ela tinha as dores. Se as pessoas estavam lá e ele estava escutando gemidos, é que elas estavam sentindo dores. Dores morais e as dores oriundas do corpo perispiritual, que tinham que ser sanadas quando estavam no corpo físico. Não foram porque o campo moral e o campo mental não souberam agir conforme deveria que agir. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Ele não podia fazer nada. Não podia. Porque ele estava ali na posição de enfermo. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. Olha o que ele está colocando. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Olha a colocação dele. Então ele sabia que era um direito dele intervir, porque ele estudou e ele tinha título para exercer aquilo que lhe competia. Mas, naquele ambiente novo, isto é, no plano espiritual, numa nova situação, a medicina começava no coração. Recebeu agora? Ou seja, no plano físico, eram os livros e os títulos. Então, algo maquinal. Clinicava, atendia, passava um remédio e tal, constatava se havia algum desajuste, desarmonia, desequilíbrio na organização física, fazia lá os exames, constatava lá um desequilíbrio, passava um remédio ou um tratamento mais específico. Aqui não. A medicina, ela iniciava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Agora veja bem a colocação dele. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. A minha ciência. Ou seja, a forma como ele entende a ciência, aquilo que ele estudou no plano físico, e ele achava que era o correto, e agora ele estava abrindo a mente para novos horizontes.
Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. Ou seja, ele não podia levantar, ir lá no outro quarto e diagnosticar ou querer. O máximo que ele podia é ir lá, não na condição de médico, mas na condição, talvez, fraterna, de levar um consolo, um amparo à pessoa que estava no processo de dor. Era o máximo. Mas ele não se atreveu a fazer isso. Não se atreveu. Ele também não estava acostumado com esse tipo de procedimento, né? Ele não tinha ainda despertado para essa medicina do coração. Não, não. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu: por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Aí Lísias lembrou ele, para em Clarencio. É ele que está tutelando a sua existência aqui, na cidade. Oriente com ele. Quem sabe ele pode te dar alguma coisa. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Aí veja bem interessante. Clarencio era ministro do auxílio. Lembramos que nosso lar tinha ao todo 72 ministros, dividido em 6 ministérios. Cada ministério era composto por 12 ministros. O Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. 6 ministérios. E Clarencio era ministro do Ministério do Auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte no gabinete particular. Então, olha que coisa interessante. Então, foi levado o comunicado até ele. Clarencio, bom, só posso atendê-lo amanhã, porque hoje eu tenho afazeres, tenho compromissos. E interessante também porque é colocado no gabinete particular. Ou seja, os ministros tinha cada qual dentro dos prédios adequados ao ministério os seus gabinetes. Os seus gabinetes. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Ou seja, ele levantou e já foi. Nem dormiu, né? Ansioso. Nem dormiu direito. Nem dormiu. Reza saber se ele levantou e fez a prece, né? Eu acho que não. Ele levantou e foi procurar o ministro. Quero resolver o meu problema. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio em identidade de circunstâncias. Ou seja, ele foi cedo, achando que já ia encontrar o ministro e já falar. E quando ele chegou lá, já tinha 3 pessoas na frente dele lá. Tem 3 na nossa frente. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes do seu expediente, porque era um expediente do ministro. Vamos supor, vamos colocar aí que ele tinha que estar lá 8 horas, vamos colocar esse horário, uma hipótese. Ele tinha que estar lá 8 horas no gabinete. Aí André Luiz chegou lá 10 para 8, para já chegar e ser atendido. Chegou 10 minutos antes. Aí chegou, já tinha 3 pessoas, e aí vai relatar que
O ministro chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Então, Clarencio já havia chegado lá há bastante tempo e já havia realizado vários trabalhos pertinentes ao seu ministério, à sua função. Terminando o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Então, nesse intervalo de tempo, obviamente deve ter chegado mais pessoas para ter uma orientação, uma conversa com o ministro. Porque o ministro chamava de 2 a 2. E André Luiz relata: impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Então, às vezes, uma pessoa chegava, falava e comentava, o outro que estava escutando, ele ia ponderar naquilo que ele iria pedir. Talvez a colocação do ministro para a pessoa que estava procurando já servia também para o outro. Então, isso ele ganhava tempo em relação a isso. Decorridos muitos minutos, chegou-me a vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Então, o André Luiz sentou numa espécie de poltrona um pouco mais atrás e a senhora sentou de frente ao ministro. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Então a mulher estava solicitando ao ministro Clarencio que pudesse dar a ela condições dela ir até a crosta amparar os 2 filhos que estavam precisando de amparo. E a pobre criatura se desfez, ali mesmo, em copioso pranto. Começou a chorar, desabou. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso: mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Então ela chegou e queria que ele auxiliasse ela para ela vir à crosta auxiliar os 2 filhos. E ela já entendia que os desígnios do Pai são justos e amorosos. Aí Clarencio reforça: mas se você já tem essa consciência, então para mim não cabe fazer nada. Desejava, replicou a aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma, nas esferas do globo. Então ela queria vir e ela mesma está próxima aos filhos para ajudá-los. Aí Clarencio diz: minha amiga, disse o benfeitor amorável,
só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. O André Luiz escutando. Ele falou para ela, mas o André Luiz escutou. Ele baixa a cabeça. Ele escutou. Só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Isso serve para nós. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O que ele está dizendo? Olha, se um pai quer o melhor e o bem dos filhos, ele não pode ficar dentro do lar 24 horas por dia. Ele precisa trabalhar para dar condições à família. É o que ele está querendo dizer a ela. O pai, aí está falando de Deus agora. O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido? Então ele endereça uma pergunta a ela. O pai criou o serviço, a cooperação, como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. E aí ele coloca, nada lhe diz respeito? Ele faz a pergunta para ela refletir. Aí ele lança outra, que é uma novidade agora do livro. Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? E aí há uma nota de André Luiz. Bônus hora é um ponto relativo a cada hora de serviço. Cada hora de serviço que você cumpre é anotado. É como se fosse um cartão de ponto. Você deu entrada e saída. Computou a hora trabalhada. X horas. Aí ele pergunta a ela, quantos bônus horas poderá apresentar em benefício de sua pretensão? A interpelada respondeu hesitante. 304. 304. Aí Clarencio, é de lamentar. Elucidou Clarencio, sorrindo. Pois aqui se hospeda há mais de 6 anos. E apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma da vigilância do Ministério da Comunicação. Bônus hora. A cada hora trabalhada é computado. Então, você tem um trabalho de 8 horas diárias. Você pode exceder? Pode. Isso é computado em um ponto. Ok? Isso não é um salário. Porque no plano espiritual não tem dinheiro, não tem moeda. Ok? Não existe. Então, você trabalha e como paga, você recebe uma espécie de créditos que vai sendo computados na sua ficha. Esses créditos, se você conseguir juntar uma quantidade boa, que nós vamos ver aqui depois futuramente, você tem direito a oferecer esses créditos em um ambiente onde pode morar.
É como se fosse uma moeda realmente de troca, mas não uma moeda de papel. Por que isso? Porque nós vamos observar que é um processo de transição. O espírito, quando deixa o corpo físico, ele chega no plano espiritual, ele vai encontrar uma ambiência como fosse aqui na Terra, melhorada. À medida que ele vai tomando conscientização e vai trabalhando aspectos evolutivos internos, ele vai ascendendo patamares melhores e, obviamente, em patamares superiores são diferentes. Aí ela deu 304 em 6 anos. Se a gente for multiplicar um ano, que tem 365 dias, por 6, dá mais de 2.000 dias. Dá mais de 2.000 dias. Ela deu só 304 horas. Se a gente pega, vamos imaginar que fosse um dia de trabalho 8 horas. 8 horas. Se você dividir 304 por 8, vai dar uma média de 35, 36 a 40 horas. Convertendo isso em dias trabalhados, seria em média de 37, 38 a 40 dias trabalhados, em 2.000 dias. Em 2.000 dias, ela trabalhou apenas 40 dias. Vamos colocar 40 dias. Trabalhou não, né? Porque nós vamos observar aqui que ela não realizou a contento. Só para eu entender bem, eu, assim, no plano espiritual, tipo, passei pelo grau, tipo, quando eu estou na colônia, eu chego e falo, Delano, eu quero trabalhar, Delano, eu quero melhorar, eu começo a estudar. Isso tudo vai ser avaliado pela espiritualidade e pelo anjo de guarda nosso. O André Luiz tinha um anjo de guarda. Quem que era o anjo de guarda de André Luiz? Aqui no livro não se apresenta. Não se apresenta. Mas ele tinha um amigo espiritual que o acompanhou quando ele estava encarnado. Nós vamos observar que durante toda a trajetória dele no plano espiritual, através das abordagens nos livros, ele não nos comenta desse amigo espiritual. Mas ele tinha. Todos nós temos. E eles passam com a gente lá de lá, né? Continua com a gente. Não sei. Depende da situação, do espírito. Por quê? É como se fosse uma missão. De acordo com a evolução também do espírito. Ok? Então vamos supor que você desencarnou. Chegou no plano espiritual. Primeiro ponto é saber para onde você vai. E aonde você for, como que vai ser a sua adaptação. Vamos imaginar que você vai para uma cidade espiritual. Você tem condições de ir para uma cidade espiritual. Obviamente, você tem um período de adaptação. É muito raro espírito que desencarna e já chega no plano espiritual em condições de trabalho. Isso é muito raro. Há possibilidade disso? Há. E muitas. Mas como que eu vou realizar isso? Quando nós dormimos, o corpo ele está em repouso, o espírito não. O espírito pode se emancipar do corpo e até trabalhar, de acordo com a sua condição. Se ele conseguir realizar isso quando encarnado, quando ele deixar o corpo, ele já vai estar como que até preparado para esse trabalho. Mas a grande maioria de nós não agimos dessa forma. Porque quando nós desprendemos o corpo pelo processo do sono, nós vamos buscar aquilo que nós gostamos, que nós desejamos, que nós queremos.
É aquele ditado de Jesus: onde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Mas a gente quer muitas coisas também, né? Querer é uma coisa. Não, fazer o Agora, nosso dia a dia. vibrar internamente em busca de algo positivo é diferente. Ah, Porque às vezes você pode deitar e dizer assim: ah, eu quero dormir, encontrar com meu anjo de guarda e ir lá para uma cidade espiritual trabalhar. Nada impede fazer isso. Tranquilo. Mas não vai ser através da fala que eles vão fazer essa avaliação. isso. Vai ser através do seu campo vibratório. Se aquilo é sincero, você tem aquela vontade sincera de servir, né? Sim. É o campo vibratório da pessoa que vai dar a ela condições de estar ou não em um lugar. Você pode chegar lá e falar: ah, eu quero fazer isso e aquilo. A espiritualidade vai te observar se você tem condições ou não. E aí, nós vamos fazer uma parada agora, porque deu 9 horas para a prece de radiação. Senhor e Mestre Jesus, estamos agradecendo, Senhor, as bênçãos que nesta casa temos recebido em Teu nome. Agradecendo, Senhor, a oportunidade dessas reflexões em torno do Teu Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos. Permita, Senhor, que os Teus mensageiros possam estar aqui atuando em cada um de nós, favorecendo assim, Senhor, fluidos de revigoramento, de fortalecimento, de paz e equilíbrio a cada um de nós. Que a espiritualidade da casa possa atuar em cada um desses nomes que aqui foram lidos, levando aos seus corações o consolo, o esclarecimento, a esperança, a fé. Que a Tua paz, Senhor, nos envolva, envolvendo este ambiente e fortalecendo-nos cada vez mais no encaminhamento de nossa existência à prática do bem. Assim sendo, Senhor, nós os rogamos, sê conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Bom, então, de 2000 dias que ela estava na colônia espiritual, ela trabalhou apenas 40 dias. Muito pouco. A tal ponto que o próprio Carêncio colocou: é de lamentar. E aí, Clarencio vai lembrar a ela que ele colocou ela no Ministério da Comunicação em uma atividade que seria de vigilância. E aí, olha o que ela fala. Mas aquilo por lá era serviço intolerável. Atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Então, Clarencio pontuou um serviço que ele conseguiu dar a ela, e ela então diz a ele que aquele serviço era intolerável. Aí a Clarencio continuou: coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Então ela não conseguiu se adaptar àquele tipo de trabalho, ele arrumou um outro para ela. E o que ela fez?
ela diz o seguinte: pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Então, ele havia colocado ela no outro ambiente de trabalho, ela arrumou uma desculpa. E aí ele continua: reconhecendo as suas atividades, esclareceu o ministro, enviei a cooperar na enfermagem dos perturbados. E ela retruca: mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. E aí Clarence continua: não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor, sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E contudo, talvez, enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Então, ela foi lá solicitar a Clarencio um auxílio para que ela pudesse virar crosta, ajudar os 2 filhos que estavam encarnados. Aí Clarencio vai lembrar ela: olha, a gente só consegue ajudar alguém quando estamos trabalhando humildade e trabalho no nosso campo íntimo. E aí ele pergunta a ela: quanto tempo está na colônia oferecendo trabalho, cooperação, algo de útil para a colônia, que consequentemente seria útil a ela? Ela 304. Ele lamenta porque realmente é muito pouco. 40 dias de trabalho para 2.000 e tantos dias é muito pouco. Muito pouco. Se você jogar isso numa porcentagem, 2.000 dias para 40 dias, vai sair lá 0,00% que você trabalhou. Então, é muito pouco. Aí, ela diz o seguinte, com relação ao Ministério do Esclarecimento, no que diz respeito às investigações e pesquisas. Ela diz o seguinte: era também impossível continuar ali. Disse a impertinente: só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois bem, Clarencio já havia realizado para com ela diversos recursos para que ela pudesse trabalhar. Só que em todos eles ela arrumou uma desculpa. Então, ela não queria trabalhar. Ela queria estar na crosta, junto aos filhos, pensando que os iria ajudar. Só que, na condição que ela se encontrava, ela não iria ajudar os filhos, pelo contrário. Ela ia entrar num campo onde ia os atrair, porém, ela não tinha uma consciência trabalhada nos quesitos da fé raciocinada. Ela achava que, pelo simples fato de ser mãe de 2 filhos que ainda se encontravam no corpo físico, dava a ela o direito de estar próximo a eles e querer fazer as coisas para eles. E não se pode. Aí Clarencio diz para ela: pois note, minha amiga, o trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém,
precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar, em que o Senhor e o convívio em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimenta-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal, a Deus. Então, Clarencio foi realista com ela. Firme, mas de forma amorosa, a fim de que ela pudesse se refazer mentalmente da condição em que ela se encontrava. E aí o que ela fez? Em nenhum serviço ela ficou. Aí ela procurou, sabe o quê? Os campos de repouso. Era onde ela estava, na colônia de Nosso Lar. Então, há na colônia um ambiente intitulado campus ou campo de repouso. Que ambiente é esse? É onde o espírito que pensa que todo o trabalho que foi oferecido a ele não condiz com sua condição, e ele prefere se isentar desse trabalho e ficar apenas repousando, no plano espiritual ele poderá fazer isso. Porém, sabemos que a lei divina, ela está em constante movimento, ela não está estacionada. Se ela tivesse realizado qualquer um desses trabalhos com o mínimo de aprender a cooperar com o outro, ela já estaria no lucro. Por isso Clarencio vai falar lá que a cooperação faz parte das leis divinas. Só que ela não queria cooperar e, pelo contrário, ela queria desajustar, desequilibrar. E aí Clarencio está lembrando ela que nós fomos realizar um teste, uma prova. Em nenhuma delas você conseguiu ficar. Em nenhuma delas você trabalhou humildade. Em nenhuma delas você realmente pegou a mão na massa para trabalhar. Em nenhuma delas você exercitou a lei de cooperação. A única coisa que você queria era descer a crosta para ajudar 2 filhos. Só que nas condições em que ela se encontrava, em vez de os ajudar, ela ia fazer o efeito contrário. Ela os ia obsidiar. Mesmo sendo mãe. E ela talvez não teria essa consciência. Ela não teria. Então, Clarencio está nos chamando a atenção e André Luiz ali escutando tudo isso. E, obviamente, ele falou muitas coisas. Aqui é apenas uma parte que André Luiz narra para nós. Então, a gente pode levantar a hipótese de que o André Luiz pôde refletir, e muito, antes de fazer as perguntas a Clarencio.
E ele fez isso. Depois de pequena pausa, continuou: que fará, pois, na terra? Olha a pergunta de Clarencio a ela. Que fará, pois, na terra? Se não apresenta balas. Não, que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Olha que frase. Olha, minha irmã, se você quer ir à terra ajudar os 2 filhos, nessas condições em que você se encontra, nós não podemos permitir. Porque você está tendo a oportunidade aqui de desenvolver humildade, cooperação, comprometimento com o outro e que, consequentemente, seria com você mesmo. Mas você não realizou nada disso. Porque o que Clarencio queria, ao alocar ela em um tipo de trabalho ou de uma tarefa, é para que ela pudesse rever conceitos nela mesma, através do trabalho. Porque seria através do trabalho que ela iria elastecer o campo de simpatia, como ele colocou aqui. Se o espírito ele não abrange esse campo de simpatia, fica muito difícil a sua trajetória no plano carnal, tendo em vista que ainda somos um planeta de provas e expiações. Porque a simpatia vai atrair bons espíritos. Mas se a gente fecha tudo isso, que tipo de espírito nós estamos atraindo? Ela, em vez de procurar Clarencio e conversar com ele, o que ela fez? Ela foi refugiar-se no chamado aqui campos de repouso. Ela achou melhor ficar quietinha nessa região, sem fazer nada. E a espiritualidade deixa. A espiritualidade não intervém, porque ela respeita o livre-arbítrio. Ela respeita o nosso livre-arbítrio. E ele continua: não duvido da sua dedicação aos filhos, queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz da presença e do auxílio. Incapaz de fazer qualquer auxílio com a sua presença. Para que qualquer de nós alcance a alegria de ajudar, de auxiliar corações amados, faz-se necessária a interferência de muitos a que tenhamos ajudado. Olha, se você quer realmente ajudar, cria um campo de simpatia aqui primeiro, minha irmã. Ajude quem está precisando aqui. Ele será grato e poderá lhe acompanhar quando você estiver em condições indesejáveis, no ambiente lá onde você deseja ir. Mas ela em nenhum momento pensou nisso. Então vejam bem que Clarencio fez colocações para que ela refletisse e ela não fez essas reflexões. Não fez. Já o André Luiz, sentado, observando tudo isso, ele modificou toda a sua estrutura mental a fim de pedir Clarencio algo para fazer. Ele modificou completamente. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar,
é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Então, olha o que Clarence orienta ela. Então, volta lá para o campo de repouso, minha irmã, e faça suas reflexões. Continua refletindo. Depois, com calma, nós vamos dar uma atenção ao seu caso. Porque naquele momento não ia surtir efeito nenhum para aquele espírito. Aí ela sai da frente de Clarence, senta, André Luiz levanta de onde se encontra e vai até Clarence. E aí, veja bem que coisa interessante. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Então a mãe saiu da frente de Clarence, sentou lá e começou a chorar. Em seguida, o ministro filtrou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me, hesitante, para conversar. Ele queria sair. Engraçado, ele quando chegou ansioso e correndo. Não, ele chegou ansioso para falar. Então, agora, depois dessa, ele não queria pedir mais nada, ele queria sair do gabinete, ir embora e voltar lá para o parque hospitalar, voltar lá para o quarto dele. Né? Aí, Clarence, aproxime-se, sua vez. Né? O que deseja? O que deseja? Porque, olha que coisa interessante, antes das pessoas irem até Clarence pedir a ele uma orientação, o Clarence tinha acesso, por ser ministro e do auxílio, às pastas ou às fichas desses espíritos, contendo todo o relatório daquilo que fizeram, do que deixaram de fazer, daquilo que não fizeram. Então ele sabia de tudo. Por isso que ele vai falar com André Luiz no capítulo posterior aqui, que ele recebeu uma ficha. Para a espiritualidade, a profissão que ele exerceu, se ela tinha um status do ponto de vista físico, para nós que na espiritualidade é nulo. É uma simples ficha. Se você souber realizar a contento, ótimo. Mas se você não souber, prejuízo. Prejuízo. Então não basta querer ajudar. Aqui ficou explícito isso. Ela queria ajudar os filhos, mas ela não tinha condições sequer de ajudar. O que iria acontecer? Ela iria os obsidiar. Os obsidiar. Mas ela queria o mal dos filhos? Não, ela queria o bem. Mas ela não tinha humildade, não tinha espírito de cooperação, não tinha espírito fraternal. Ela simplesmente queria chegar lá e resolver a questão dos filhos, só que não é tão simples assim. Nós sabemos disso. Porque os filhos não eram crianças, já eram adultos. André Luiz não relata, mas e se eles fossem já casados e com filhos? Será que ela teria condições de ajudar convenientemente? Ela não tinha nenhuma condição. Nenhuma. E Clarence lembrou a ela, olha como que a espiritualidade faz. Quanto tempo tem de bônus hora? 304. Vamos colocar a média de 40 dias de trabalho. Ou seja, você trabalhou 40 dias em 2.100 e tantos dias. É muito pouco. Ou seja, esse trabalho, ela estaria aprendendo, né? A cada tarefa que ela executaria, ela aprenderia, né? Porque ela deixou de aprender na Terra. Ela não somente iria aprender valores morais, espirituais, como ia criar laços de amizade e de simpatia. Então nós vamos ver o caso do próprio André Luiz. Porque quando ele chegou à crosta,
Ele viu uma dificuldade, não sabia como agir, ele fez uma prece e recorreu a quem? A Narcisa, que é uma enfermeira que vai trabalhar com ele, que nós vamos ver aqui no decorrer das lições. Ou seja, é essa simpatia que nós temos que criar uns com os outros, para que um e outro possa cooperar. É a lei do universo, cooperar. E aí o André Luiz então vai se aproximar e no próximo estudo nós vamos trabalhar o capítulo 14, que chama-se Elucidações de Clarencio. Porque André Luiz vai falar, Clarencio vai ouvir e depois de ouvir então vai orientar. Vai orientar. Eu acho interessante dessa passagem com relação ao seguinte: se ela não suportava a dor daquelas almas que estavam lá, dos espíritos que estavam lá, que ela não tinha vínculo afetivo, como queria suportar, por exemplo, a dor dos filhos quando chegasse na cruz? Né? Então, assim, acho que ela não refletiu Não refletiu nisso. sobre essas questões. Não. Mostra pra gente, como você comentou, a questão do livre-arbítrio, né? Porque foram várias atividades ofertadas a ela e ela não se adaptou. Se esquivou de todas. Esquivou de todas e foi escolher ficar no campo de descanso, né? Chamado campo de repouso. A pessoa fica lá, campo de repouso, não fazer nada. Então, Fica lá olhando. E o egoísmo que ela tinha. Egoísmo. E pensar que a ajuda dela só é para as pessoas, para os espíritos que ela tinha vínculo afetivo. E quando, na verdade, a gente, enquanto um espírito imortal, a gente não vai ajudar só os espíritos que a gente tem vínculo afetivo. A gente tem outros espíritos que a gente pode cooperar e ajudar também. Perfeitamente. Esse era o objetivo de Clarencio em relação a ela, só que ela não teve condições, naquele momento, de fazer essa avaliação. Porque a própria intimidade dela não oferecia esse recurso. Por isso que você falou, egoísmo. Ela queria apenas estar na crosta, próxima aos filhos, para ajudá-los. Mas qual que era o problema dos filhos? Era relacionada ao quê? Nós não sabemos. A trabalho financeiro, a uma doença, a própria família. Como que ela iria ajudar? Ela não tinha condição nenhuma. E aí poderia até entrar num campo de desequilíbrio tão grande, a ponto de não poder mais voltar para a colônia nosso lar. Ficar presa nos ambientes da região próxima à crosta e nas regiões umbralinas. Você queria falar, Manoel? Quando você fala de criar aqui vínculos, então, a partir do momento que eu começo a ajudar meus irmãos aqui hoje, eu estou criando vínculos para amanhã. Perfeito. É cooperação. O próprio, uma passagem do Evangelho dos Espíritos que diz: ajuda-te que o céu te ajudará. É um ditado popular. A gente, ao exercer essa cooperação, não é simplesmente o fato de estarmos ajudando o outro. É muito mais coisas envolvidas nesse processo, como o próprio William aqui nos lembrou. É muito mais coisas que o espírito vai observar somente depois. O próprio André Luiz, olha quanto campo de amizades, de simpatias ele criou nesse intervalo que ele está tendo da sua experiência no plano físico. Quando ele reencarnar, ou se é que já reencarnou, não tem essa informação, uns falam que sim, outros falam que não sabemos. Nós não temos condições de afirmar. O que podemos dizer é que, quando estiver aqui no corpo físico, muitos espíritos vai vibrar positivamente por ele, vai orar por ele, vai lembrar dele. Até aqueles que nunca ouviu falar, como nós, que estamos lendo uma obra dele, e ao realizarmos isso, estamos pensando e mentalizando
ele enviando boas vibrações. Olha só que coisa interessante. Ô, Leonardo, isso aí aqui no nosso mundo tem. Eu não sei se a Malu chegou até ele. Nós temos um advogado conhecido, eu acho que ele já está bem uns 80 anos. Ele trabalha na área de família, na área de família. Você vê as coisas que ele nos ajudou, né? Pessoas que a gente encontra, leva até ele chega e resolve, as pessoas ficam tão agradecidas, e aí quando eu não estou fulano, não sei o quê. Quer dizer, olha o trabalho que ele fez, né? Que qualquer um outro para fazer cobra muito dinheiro enquanto passa com o tempo. Né? Ele chega, resolve assim rapidinho tudo. Quer dizer, as pessoas para quem resolveu aquele problema, não mais vai ver, que já resolveu, acabou. Mas vai estar com ele no coração o tempo todo. Vai a lembrança. Mesma coisa, esse posto de saúde nosso aqui, ó, já me fala tanto aí, ó, vai lá em tal dia, tem uma pessoa lá, nossa Senhora, é Deus na terra, é Deus do céu e ela na terra, para resolver o nosso problema aqui. Quer dizer, olha as vibrações que ela recebe. Recebe. Para a gente observar que está em nossas mãos fazer o bem. Não custa nada. É até mais simples, né? É um trabalho que a gente tem que fazer, principalmente depois que a gente conhece a doutrina, começa a estudar a doutrina. É um trabalho, se você ainda não conseguiu, é um trabalho que você tem que fazer constante e você tem que realmente querer, porque eu conheço uma pessoa que ela é espírita, trabalha na doutrina e tal. Aí mas eu conheço bem, e aí ela foi fazer uma consulta espiritual, problema de saúde, e foi fazer uma consulta espiritual. Aí o espírito, né, estava através da mediunidade do médico, através da mediunidade, né, que é consulta espiritual, você sabe como é que é, né? Sei. Aí falou com ela, olha, você tem um problema que já é de outras vidas e tal, mas você não consegue, se você é assim, se tiver tudo bom para você e para os seus, tá tudo certo. Quer dizer, não importa o resto. Não é que a pessoa é ruim, nem que é o mal do outro, mas assim, que é o bem, você está entendendo? Entendi. Não é das outras composto, é só ela, a família, é só o dela. É. Não, 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 se estiver bom para ela e para a família dela, tá tudo bom. Não é que ela é ruim, nem que está desejando mal para o outro. Você está entendendo? mas ela não se abala para deixar o outro, que não é do meio dela. Não, assim, Ela fica na dela. é isso, pois isso aí eu tô lembrando. É isso mesmo, a gente tem que querer o bem de todos e querer todos, né, assim, todos estejam bem, todos, né, a gente quer tudo o bem do outro. Sim, e outra coisa também. Por exemplo, às vezes ela ia vir deparar com situações que estavam programadas para acontecer com os filhos. Necessidades espirituais. E o espírito precisa ter essa consciência de que você pode auxiliar, de que você pode ajudar, e muito, mas você não pode mudar a programação necessária ao espírito para que ele cresça. Você não pode chegar e mudar. Não tem como. Então a espiritualidade, ela já nos observa o ontem, o agora e o depois. Porque ela tem dados nossos, ela tem a ficha. O Clarence tinha a ficha do André Luiz todinho. Onde, quando, a época que ele reencarnou, os pais, como viveu. Todinha. Até aquele momento. Ele sabia todos os passos de André Luiz. Todos. Então, quando André Luiz vai pedir orientação e ele o orienta, é que ele sabe o que está falando. Que é aquilo que vai ser necessário ao André Luiz. E veja bem, vamos imaginar que André Luiz ainda não esteja reencarnado.
está no plano espiritual. Então, como diz, não podemos afirmar. Mas vamos colocar essa hipótese. Do livro Nosso Lar até hoje, já são 70 anos ou mais. Olha quanto tempo de atividade no plano espiritual, de realizações do bem, André Luiz promoveu. Obviamente, quando será a sua próxima encarnação, ele vai ter um campo de trabalho positivo, com a ajuda de muitas pessoas. Só dar dois recadinhos. Sim. Para salvar a luz para quem não viu. Só para poder dar um recado que semana que vem não tem reunião, tá? É a única reunião do ano que a espiritualidade pede para ser suspendida em função das vibrações mesmo do carnaval. A espiritualidade tem muita dificuldade de ultrapassar as camadas e chegar na Terra. Então, ela sempre suspende os tratamentos, todo, assim, quando tem as reuniões da semana, até na quarta-feira eles suspendem todas as reuniões, geralmente, das casas. Então, a nossa casa também, ela sempre sugere essa suspensão. E o outro aviso é o seguinte: a partir da próxima reunião, sem ser dessa do carnaval, na outra, nós vamos começar a fechar o portão, tá? Nós tivemos um episódio de entrou uma pessoa aqui e tirou algumas coisas da casa enquanto estava tendo reunião. Porque a gente fica para cá, o portão fica aberto, ninguém viu. Então, até por uma questão de segurança mesmo, que a gente vai fechar o portão. Tudo bem que a gente, graças a Deus, nunca tivemos problemas sérios nem nada, a espiritualidade protege, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se já teve a oportunidade de ter uma coisa simples, que foi um roubo, a gente não vai facilitar para que outra coisa aconteça, né? Porque a gente está aqui, a gente não está vendo, a gente fica vulnerável, né? Então, nós vamos começar a fechar o portão no máximo até 8h15. Então, que às vezes o pessoal agarra um pouco no trânsito para chegar, então agora vocês já estão sabendo, tá? Que aí a gente vai fechar por uma questão de segurança mesmo, tá bom? Tranquilo. Entendeu, né, Já gente? terminou lá dentro. Então, nós também terminamos aqui, tá? Então, gente, Só para você fechar, quando o André foi socorrido, foram dois, né? foram 3. Três. Foi o Clarencio com mais 2 enfermeiros. E um moreno. Não sei se era moreno, não sei. Eu não sei a cor dele, não. Não, tô falando assim, pelo filme, quando eu assisti o filme. Não, mas é outra coisa, o filme é outra coisa. Isso aí é o filme. É só para entender assim, que o moreno, os dois que eram o moreno e o outro, eram como se fosse enfermeiro, o Clarencio, um nível assim. Sim. E o Clarencio é um nível assim porque ele é ministro. Isso. E os outros 2 eram cooperadores lá do serviço da regeneração, que foram auxiliar o Clarencio no recolhimento do André Luiz. Nós fechamos. Então nós agradecemos